Mas o texto, então, é Neemias. Um contexto. Tem umas fotos que nós vamos... Foi mandado as fotos. As fotos estão prontas aí? Então nós vamos começar com um contexto. Neemias é um livro escrito após a morte de Neemias, naturalmente. Então foi um livro escrito no 5º século antes de Cristo, por volta de 430 antes de Cristo. Ele é irmão gêmeo de outro livro, chamado Esdras. Na verdade, o capítulo 8 dos 13 capítulos de Neemias fala a respeito de Esdras, porque Jerusalém estava todo destruído. Por um tempo, Jerusalém havia sido dominado por um poder muito forte. Eu visitei a semana passada. Mostra as fotos aí, por favor. Esse aí é o Iraque. Eu estava lá semana passada. Isso aí é um zigurate. O zigurate é uma pirâmide. Essa aí é Ur dos Caldeus da Bíblia. Quando você lê sobre Abraão, está aí, ó, Ur dos Caldeus. Foi construída 4.200 anos atrás, no sul do Iraque. Abraão, o pai da fé, ele era um pagão antes de se converter. Ele adorava a deusa Lua, que era a deusa dos zigurates, na antiguidade, 4.200 anos de Cristo. Isso aí é Ur. A 200 quilômetros de Cristo está aí Babilônia, perfeita. É linda, a Babilônia da Bíblia. É maravilhosa ainda nos dias de hoje. Esse é o portão de entrada da Babilônia. A Babilônia tem 10 milhões de metros quadrados. A gente aqui perdeu a noção de metros quadrados. Aqui vai por inch ou vai por metro? Vai por inch, né? 90 milhões de inches quadrados. É muita coisa. 90 milhões de pés quadrados. É gigantesco, são quilômetros a cidade. Moravam cerca de 400 mil pessoas e esse era o portão de lá. É claro que isso aí foi reconstruído, porque os alemães e os turcos roubaram tudo que puderam lá. E você vai no Museu da Turquia e você tem parte das paredes que vocês vão ver daqui a pouco de Babilônia. Você vai no Museu da Alemanha, você tem o portão de Babilônia. Aí está, ó, eles tiveram que reconstruir. Mas era dessa cor, com os animais nas paredes, vocês vão ver. Babilônia, isso aí é um pedaço da parede original de Babilônia, com o emblema de Babilônia, que era o leão. Lembra, isso aí é 500 esse lugar aí específico é 2.600 anos antes de Cristo. Nós estamos falando em Neemias 2.400, porque ele é a história que se segue. Eu estou dando o contexto do que acontece. Passa o próximo aí. Olha como são os muros de Babilônia até hoje. Babilônia da Bíblia, reino de Nabucodonosor, o reino babilônico. Olha, elas têm os animaizinhos, estão vendo, gravados na parede? É maravilhoso. Passa o próximo aí. Olha, aí é a rua processual, onde Nabucodonosor, ele em 530, 540 a.C., ele fazia a sua procissão. Como rei, ele vinha da parte sul em direção àquele templo que você vê lá no final. No sul disto aí ficava a Toca dos Leões, que Daniel foi jogado lá. Eu estive lá. É emocionante você ver essas coisas todas. Passa o próximo aí. Aí é o palácio do Saddam Hussein. Olha que o bicho, ele tinha mania de grandeza, então ele mandou construir um palácio 20 metros acima do palácio de Nabucodonosor, para não ter dúvida de quem foi o maior dos imperadores daquela região. Passa o próximo aí, por favor. Olha aí como era a Babilônia nos dias que o Império Persa, que é o Império Iraniano, que Neemias viveu nele, chegou e tomou conta. À beira do rio Eufrates, que é o rio que passava ali, cidade maravilhosa. As muralhas de Babilônia tinham 70 metros de altura, inexpugnável. Até hoje ela tem 40 metros, porque tem 30 para baixo, que a areia do deserto já tomou. Passa o próximo aí, por favor. Aí já é o zigurate. Vê se aparece mais alguma coisa. Aí voltei a Ur dos Caldeus. Acabou? Acabou. Então, nós estamos vivendo aí numa região onde hoje, pode tirar isso aí, hoje no mapa é onde fica Irã e Iraque. Se você tiver o seu Google aí, você pode até pôr mapa do Irã e do Iraque. Hoje, Irã e Iraque, naquela época eram dois impérios.
há 5 impérios grandes no Antigo Testamento. Há o Império Egípcio, há o Império Assírio, há o Império Babilônico, há o Império Persa e há a chegada do Império Grego, que cobre todo o período do Antigo Testamento, embora o Império Grego já não esteja mencionado nos livros que a gente tem, estão mencionados em outros, livros apócrifos. Só depois é que chega o Império Romano já para começar o período do Novo Testamento. Nós estamos falando aí, o texto de Neemias acontece quando o Império Babilônico, que tinha por capital Babilônia, que você viu ali, tinha caído. 70 metros de altura. Foi muito difícil conquistar a Babilônia. Um rei veio do Irã, uma cidade chamada Suzã. O rei Dario e o rei Ciro, os dois. E como é que eles iam conquistar uma muralha daquela? Não tinha jeito, à beira do rio. Mas Babilônia era uma cidade que ficou notorizada no mundo antigo pelos jardins que ela tinha, chamados jardins suspensos da Babilônia. O que é que Nabucodonosor havia feito? Mandou abrir canais do rio, que é a beira do rio, com água passando por baixo da cidade. E aquela água irrigava os famosos jardins suspensos da Babilônia. Quando o rei Ciro viu que não conseguiria conquistar por cima, teve uma ideia brilhante. Mandou os seus engenheiros, que tinham vindo lá do Irã, onde Neemias, alguns anos depois, ia viver. Ele mandou os seus engenheiros bloquear a entrada das águas do canal. A confiança do povo da Babilônia era tão grande que ninguém conseguiria subir 70 metros de muralha, que Daniel, capítulo 5 ou 6, diz que enquanto Babilônia estava cercada, o rei da Babilônia, Nabucodonosor tinha morrido, o rei da Babilônia tinha convocado os seus 1.500 oficiais para uma festa, um bacanal, uma semana inteira. Não estava nem aí, disse, aqui ninguém entra. Só que, como não podia entrar por cima, ele entrou por debaixo. Secou o canal, ali faz 50 graus, temperatura, não é fácil. Ali até a vaca dá leite em pó, de tão quente que é. É uma coisa tremenda. Então, secou rápido, foi barro e tudo, mas quando o rei se percebeu, estamos aí vivendo 510, mais ou menos, antes de Cristo, quando o rei percebeu, as tropas do Império Persa ou Iraniano tinham entrado pelos canais e dominaram a cidade. E acabou o Império Babilônico que você viu aí. As ruínas foram preservadas até hoje, são maravilhosas. Tinham milhares de pessoas lá visitando, quase ninguém estrangeiro a semana passada, porque ainda não é um lugar muito fácil para você ir. Houve muita guerra, mas lugar maravilhoso. Maravilhoso. Agora, passaram-se 50 anos depois daquilo. Então, o que é que acontece? Entra em cena Esdras e entra em cena Neemias. Final do século V a.C. O Império Assírio, esse é o contexto. O Império, Persa, tornou-se notável no mundo porque eles foram o primeiro que declararam, apesar de que não era um império fácil, mas porque eles passaram a se chamar senhores de todo o mundo conhecido, que ia desde o Irã até o Egito, milhares de quilômetros, eles publicaram o primeiro Declaração dos Direitos Humanos, que até hoje tem uma cópia nas Nações Unidas em Nova York, onde diz que todo mundo tem direito a ter o seu Deus, todo mundo tem direito a adorar. Por isso que foi tão fácil conseguir mandar o pessoal de volta, os 50 mil judeus, de volta para Jerusalém, entre os quais foi Neemias, para reconstruir a cidade. Porque fazia parte, em vez de fazer o que Babilônia fazia, que era tomava conta e trazia, eles mandavam de volta, mas mantinham o controle. Muito inteligentes, muito inteligentes. E esse é o contexto do que estava acontecendo aí. O favor gozado pelos judeus se devia ao fato de Esther, da rainha Esther, que ela era casada com Artaxerxes, o rei que é descrito no livro de Neemias. Ela era judia. Os judeus tinham uma presença muito forte no Irã.
muito forte. Havia Mardoqueu, que era o Mardocai, Mordecai, que eu não gosto de usar Mordecai, porque dá a ideia de que mordeu alguém, né? Mas Mardoqueu, que é a mesma pessoa com nomes diferentes, dependendo da língua que você fala. Havia Esther, e havia muitos judeus no Império Persa. A distância de Babilônia até a cidade de Suzã, onde Neemias, a história de Neemias se desenvolve inicialmente, é 487 quilômetros. Então você vai pelo meio, se tiver uma linha reta, dá 487 quilômetros. O túmulo da rainha Esther, da Bíblia, está lá no Irã, não é em Israel. O túmulo de Jonas, por exemplo, da baleia, Jonas, está no Iraque, em Nínive. O túmulo de Naum, o profeta Naum, está no Iraque, naquela região, porque eles eram todos profetas do período de Nabucodonosor. O túmulo de Ezequiel está no Iraque. Então, muita coisa que a gente pensa que está em Israel, na verdade, aconteceu naquela região, do Irã e do Iraque. Então, esse é o nosso contexto. Nós estamos vivendo aí meados do século 5 antes de Cristo. Havia uma influência judaica muito grande na corte, porque a rainha era judia. E aí tinha um copeiro, o cara que servia o chazinho das 3 da tarde, servia o vinhozinho, a comida para o rei Artaxerxes. O nome dele era Neemias. Ele trabalhava lá dentro. Como havia gente indo e vindo, porque o rei anterior havia liberado muita gente, a primeira leva de 50 mil judeus para voltarem para Israel e verem o que estava acontecendo, alguns vieram de volta. Capítulo 1 de Neemias. E contaram para ele: Neemias, a coisa está feia. Está tudo destruído lá. E aí, no meio desse relato histórico, ficou claro o relato histórico que estava acontecendo? Não é bacana a história? Ela encaixa dentro da história geral. A Bíblia não contradiz. E o que a história diz que aconteceu, a Bíblia enriquece com muitos detalhes na perspectiva da fé. E as pessoas vinham de volta e diziam: não dá, Jerusalém está toda destruída. Isso nos traz ao primeiro slide, por favor. Põe lá o primeiro slide. Isso aí, a tarefa. Chegou a notícia, vamos falando de liderança, chegou a notícia a Neemias: Neemias, a coisa está complicada, Neemias. Nós fomos lá, é verdade, o rei nos mandou de volta, não foi fácil a viagem. 50 mil pessoas caminhando com tesouros. Você lê o livro de Esdras, você vê que eles levaram ouro, levaram prata, levaram gado, e eles não subiram por um lugar mais fértil que tem até hoje. Porque tem, naquela região que ligava a linha dos 2 impérios, tem 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. O da esquerda é o rio Eufrates, o da direita é o rio Tigre. E chega um momento que eles se separam, mas naquela parte eles formam um negócio que é chamado da banana fértil, ou crescente fértil. É uma região de muita agricultura, muito algodão, muita cana-de-açúcar, muito bonita. Vai até onde era a cidade de Harã, de onde Abraão, o pai de Abraão, morreu, e ele desceu para a terra prometida, lá em cima, onde hoje é o norte da Síria. Então, ele subiu por aquele caminho, 900 quilômetros. Mas era 900 quilômetros, levava muito tempo para ir, mas tinha água, tinha comida, tinha tudo, foram. Não se sabe quantos anos levaram para sair ali de baixo, com 50 mil pessoas e toda a logística, para chegar até Jerusalém. Quando chegaram lá, a coisa estava feia. Jerusalém estava destruída, e não somente isso. Jerusalém estava destruída, e o pouco que restou ainda tinha briga lá dentro. Que se tem uma coisa que a raça humana gosta de fazer, é brigar uma com a outra. Se você quer ver 2 pessoas se desentenderem, basta ter 2 pessoas. Não é assim? É assim? Eu fui uma vez numa casa que tinha uma geladeira e um imã na geladeira. Sabe aquele imã na geladeira? E lá estava dizendo assim: Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos.
Basta 2 para se amassar. É uma coisa tremenda. Então a tarefa, o pessoal voltou. E em Neemias capítulo 1, que você tem aberto aí na Bíblia, é onde a tarefa é descrita. Porque o pessoal chega e diz assim, alguém precisa ir para ajudar lá. Deus tocou no coração dele e disse, eu serei essa pessoa. E ele faz uma oração lindíssima, porque tem 4 coisas nessa tarefa aí para a gente lembrar no capítulo 1. Primeiro, a necessidade. Liderança produz uma necessidade necessária para que ocupemos aquela e resolvamos aquela necessidade. Sempre é assim, quer dizer, você é desafiado por alguma coisa para ser feita. Lá no caso, era uma cidade inteira, que no passado tinha tido 400 mil habitantes, estava totalmente destruída, arrasada, com gente morando nos escombros. Eu sei o que é isso, eu fui para a Síria, vou para a Síria todo ano, fui para Ucrânia o ano passado 5 vezes, eu sei o que é uma casa destruída, entrar naquilo, é uma coisa horrível, ficam zumbis andando por ali. Eu lembro de uma família que foi resgatada na minha frente na Ucrânia, fazia um mês que estava num buraco, literalmente. É a situação terrível. O pessoal foi lá e trouxe a notícia, há um problema, há uma necessidade. Tem alguém que é disponível? Porque é assim, a liderança é o resultado da necessidade e da oportunidade. Tem alguém disponível? Ele falou, quem sabe sou eu, vou consultar a Deus, que é a terceira parte. O líder cristão, ou a líder cristã, antes de dar um sim em alguma coisa, tem que orar, tem que pedir. E ele faz uma oração, quase que dá o capítulo inteiro, pedindo a Deus para ter misericórdia. E ali é onde encontra-se uma profecia que os judeus usam até o dia de hoje. Porque Deus disse que por causa do pecado da nação, ele dispersaria as pessoas ao redor do mundo. Mas por causa da misericórdia dele, eles trariam todos de volta para Jerusalém. Os judeus até hoje, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, todos os anos eles têm uma festividade onde eles terminam dizendo, encontramos-nos o ano que vem em Jerusalém. É a volta para Jerusalém. É uma coisa fenomenal que você vê se cumprindo até os dias de hoje. Porque o que é que eles vão fazer naquela região quando eles saem dos seus países, saem bem e vão morar num lugar que é tensão o tempo todo? Mas é a profecia do retorno a Jerusalém, que a gente viu muito depois da Segunda Guerra Mundial, encontra-se aí no versículo 9, né, do capítulo 1. Então, liderança gera, quer dizer, a necessidade gera a resposta da disponibilidade de pessoas para ocupar aquela função e resolver os seus problemas. O líder resolve problemas. Ele responde às necessidades. Na igreja a gente ora, pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria e que a gente seja a pessoa certa. Porque um líder errado destrói tudo. E é uma complicação. Então, essa é o primeiro contexto. Ficou claro tudo aí? Jerusalém destruída, uma tarefa precisava ser feita. Qual é? Reconstruir Jerusalém. Porque o templo já tinha gente para reconstruir. Era Esdras, que levou um grupo de pessoas para, ou Zerubabel, como é descrito no livro de Esdras. É o outro nome dele, o nome persa. E já estava indo para reconstruir o templo. Mas as muralhas estavam destruídas. Segundo slide. É o líder, você. Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 vão tratar da pessoa na liderança. Em geral, as pessoas, quando falam de liderança, falam de uma tarefa. O que é ok. Quase ninguém fala da pessoa na liderança, porque essa compromete. É muito mais fácil você falar genericamente. Uma tarefa da liderança, porque não ofende ninguém. Mas a Bíblia fala das duas coisas. Ela fala do que tem que ser feito e quem vai fazer, porque isso aí compromete a gente.
porque há marcas da liderança cristã que eu e você temos que entender que a Bíblia nos fala, capítulo 2 e capítulo 3. Quais são elas? Primeiro, versículos 1 a 3 do capítulo 2, se você acompanhar aí. O que acontece? Criatividade. Para resolver uma tarefa que é dada ao líder, o que precisa é criatividade. Qual foi a criatividade do nosso companheiro aí? Ele era um copeiro. E ele caprichou no chá naquele dia. Ele montou a coisa, ele foi criativo na sua face. O rei pergunta para ele, estamos falando do homem mais importante do mundo, o rei Artaxerxes naquela época. Escuta aqui, Neemias, por que você está com o rosto triste? Mas aquilo ali, ele tinha saído de um tempo de oração, mas ele preparou um lanchezinho especial e foi evidente que ele, em certo sentido, usou da sua criatividade para transparecer uma tristeza que chamasse a atenção do rei. Então, uma das coisas mais importantes na liderança é a gente entender o momento. E no momento, a gente ser criativo. Ninguém deve esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se você faz as mesmas coisas sempre, o que é que vai acontecer? Só vai conseguir aquilo lá. Um amigo meu me contou de um caso lá em San Diego. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é uma coisa interessante. Falou que uma igreja ficou muito entusiasmada em evangelizar. Então a liderança da igreja decidiu que o que eles iam fazer naquele ano, em San Diego, na Califórnia, onde todo mundo vive dentro de muro, todo mundo dentro de muro, no mínimo tem sistema de vigilância em todas as casas, nós vamos distribuir 40 mil folhetos de casa em casa. Bacana, né? Oraram, cantaram, distribuíram para as pessoas para distribuir folheto. Praticamente ninguém atendeu a chamada, eles colocavam na cartinha de carta de correio, porque ninguém atende lá. Mas distribuíram. No final do ano, a igreja reuniu para a assembleia, não reúne de vez em quando para a assembleia? E aí vinham os relatórios. O relatório foi o seguinte, todo mundo entusiasmado. Alcançamos o objetivo? Alcançamos, distribuímos 40 mil folhetos. Quantos se converteram? Ninguém. Qual é então o objetivo para o ano que vem? Vamos distribuir 80 mil. Ninguém espere, se a você é dada a responsabilidade de uma tarefa na igreja, não espere os mesmos resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, principalmente se for um momento de crise, porque não vai funcionar. O que sempre se fez, só vai dar aquilo que sempre se fez. Faz sentido ou não? Então, criatividade. Ele foi lá e disse, é agora ou nunca. Eu tenho que ser criativo. Segundo aspecto da liderança de Neemias, foi o discernimento da oportunidade. Se você observar os versículos 4 a 8, ele diz assim, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei eu ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha, quem era a rainha? Esther, assentada junto a ele, disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, dê-me as cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas e para as portas da cidadela do templo. Quando o líder que dá certo, ele aproveita as oportunidades. Sensibilidade. O rei estava ali, a rainha era judia. O rei amava a rainha, que era uma coisa tremenda. Ele tinha, antes de fazer o Irã Got Talent, e escolher a segunda rainha,
ele tinha uma rainha que era Vasti, que desobedeceu a ele, ele deu um jeito de sair. As famílias trouxeram as mulheres bonitas, se você estudar o assunto. Trouxeram lá e ele terminou escolhendo essa aqui, caiu no agrado dele, virou a grande rainha importante. Ela estava ao lado, ele aproveitou as oportunidades. Em liderança é o seguinte: oportunidades geram possibilidades. Não pode esquecer isso. Se a gente perde, já era. Você já teve alguma experiência na sua vida dizendo assim: o tempo passou na janela e eu perdi? Só Carolina não viu? Já teve isso aí ou não? Puxa, mas eu perdi essa aqui. Perder. Existem oportunidades. Líderes bem-sucedidos captam essa verdade. Existe oportunidade que não depende da gente criar. Elas surgem. Por exemplo, digamos que você esteja, tenha uma empresa pequena de material de construção. Bom, você tem uma empresa pequena de material, está lá botando ali. Mas, por alguma razão, o governo dessa ilha aqui decide criar uma extensão, construir 1000 casas e comércio, etc., noutra área da ilha. Opa! É uma oportunidade. Não dependeu de você. Foi decisão acima de você. Mas como você responde, depende se você vai ser bem-sucedido ou não. Você puxar uma sua extensão lá, muito provavelmente você vai vender muito material de construção. Tem oportunidades que são criadas que não dependem da gente, mas a gente tem que ter sensibilidade para segui-la. Tem oportunidade que depende da gente. Há uma denominação, para quem a maioria de vocês são portugueses da Madeira, mas lá no Brasil tem uma denominação chamada Congregação Cristã no Brasil. Ela começou com um italiano, presbiteriano, chamado Luiz Francescon, em 1910, lá no Paraná, em Platina, Paraná, estado do Paraná. Hoje ela está no Brasil inteiro. Eles têm um departamento na igreja, pago. Aliás, eles não pagam ninguém, é tudo voluntário. Eles têm um departamento na igreja que é só para ficar indo na prefeitura. Como chama a prefeitura aqui? Prefeitura, né? No City Hall. No City Hall, de tempos em tempos, ir no departamento de obras e descobrir o que é que tem sido aprovado de construções e áreas novas para os próximos 3, 4 anos. Antes que comece, eles vão lá e compram um terreno e constroem uma igreja. Quando o povo começa a mudar, a única igreja que tem lá, Congregação Cristã. Então tem oportunidades que os outros criam e tem oportunidades que a gente cria. O líder tem que entender isso aí. Nesse texto você vê as duas coisas. Uma oportunidade foi criada para o copeiro. Qual era a oportunidade? Estar na presença do rei com a rainha que era do mesmo grupo, era judia. Então, não dependeu dele. Tinha um rei, não foi ele que instalou o rei, estava ali. Como ele reagiu, garantiu o sucesso. E outra oportunidade foi ele que criou. Já que estava ali, então deixa eu contar minha história aqui e pedir para me mandar. Como é que ele vai dizer não para a rainha que ele falou que ama tanto? E ao povo dela. Está entendendo aí? Então são oportunidades. Então, muito do sucesso seu na sua vida profissional, muito do sucesso seu na sua vida conjugal, como pai, como filho, como pai em relação aos seus filhos, muito do seu sucesso na liderança da igreja, em atividades, tarefas que lhes são dadas, depende de entender essa verdade. Há oportunidades, fatores contextuais e há fatores pessoais. Atitudes que você toma e atitudes que outros que têm mais poder para tomar decisões tomam, independe de você. Como você reage ajuda você a dar certo. O que acharam disso aí? Não é interessante? Então, se você fica só olhando para o seu próprio umbigo, não vai a lugar nenhum. Tem que abrir os olhos e ver o que trouxeram a notícia para ele. Ele aproveitou uma oportunidade que era maior do que ele e ele propôs alguma coisa. É maravilhoso isso aí, maravilhoso. Os maiores sucessos que a gente tem na vida é quando a gente aproveita uma oportunidade. Porque se você perder, alguém pegou.
aí é tarde demais. Eu tenho situações na vida que eu deixei passar e disse, meu Deus, que besteira. Você já teve isso aí ou não? Podia ser tão diferente. Só choveu no vizinho. Porque eu deixei passar a oportunidade. Terceira coisa aí. No caso dele em particular, o líder, e no líder em cada um de nós, não só a gente tem que ter a criatividade, tem que ter o discernimento da oportunidade que está se abrindo, mas a gente tem que ter a consciência da situação ao nosso redor. Porque senão você não tem sentido da urgência. Entendeu? Quando a igreja convida você para fazer alguma coisa, assumir uma função, para assumir uma função é porque é uma necessidade. Você tem que ter um conhecimento da situação. No caso dele aqui, ele diz, para eu ter uma noção da urgência, eu vou escapar de madrugada quando não tem nenhum espia comigo, vou pegar um jumento, vou andar por aqui pela coisa e ver o que está acontecendo. Ele ficou desesperado quando ele viu a ter tremenda necessidade, mas ficou muito motivado também. Então, o terceiro ponto aqui nós estamos tratando é o conhecimento. Tem que saber qual é a realidade. Às vezes a igreja convida alguém para assumir uma função de liderança e a pessoa apenas aceita, sem se informar, sem aprender o que está acontecendo, quais são os objetivos, onde quer chegar. Vai ser um ano muito frustrante para ela e para os outros. Tem que conhecer, tem que estudar. Tem que estudar o que está, qual é a situação, onde está, onde quer chegar e os recursos que você vai precisar para dar certo. Só o tolo não aprende, acha que sabe tudo. Então, tem outros que estão dando certo. O que é que estão fazendo? Vamos aprendendo uns com os outros. Eu fui chamado, quando eu estava lá na Califórnia, eu fui chamado para essa universidade onde eu estou até hoje. E me deram uma função que eu nunca tinha feito. Eu aceitei. Mas deu até diarreia depois que eu aceitei. Porque é assim. Olha como é que é. Você aceita e depois bate na cabeça e fala, meu Deus, que besteira que eu fiz. Era para ser diretor acadêmico para criar programas de PhD. Nos Estados Unidos. PhD significa o nível máximo que alguém pode chegar na educação. Doutorado em filosofia de uma área em qualquer, uma área em particular. E eu tinha terminado um outro doutorado e então essa universidade me chamou e eu aceitei. Porque depois que alguém disse que a primeira reação é o impulso, a segunda é a repulsa. Então a gente aceita e quando chega em casa fala, mas que besteira! Eu estou bem aqui, pastoreando uma igreja de 5.000 pessoas, o presidente Ronald Reagan era membro da igreja. Ele não, né, porque já estava empacotando. Mas a família estava lá, atores de Hollywood, Morgan Freeman, essa que morreu a semana passada, a Raquel Welch, tudo da igreja. E aceito ir para uma universidade em Nova York, cristã, para começar criar um programa de doutorado sem conhecer as leis americanas. Porque é bem diferente. Eu tinha dado aula em seminário no Brasil, mas em universidade, e só aceitei porque depois que tem um negócio chamado autoimagem, você não quer roer a corda, não quer dar para trás, o que é que vão pensar de você, né? Aí você termina, mas eu fui. Qual foi a única solução? Nunca li tanto na minha vida, nunca procurei saber tanta coisa dos outros, até aprender. Porque você tem que conhecer a situação. É uma regra máxima da liderança. Ele tinha que conhecer a miséria da cidade, para ele poder montar um plano para ajudar a resolver aquele negócio. Então, em tudo que a gente é chamado para funções de liderança, que é na igreja ou fora dela, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir qual é a situação. Porque senão você pode estar dando um tiro que não vai alcançar em nada. Só o louco atira a esmo. A gente tem que mirar direitinho para poder dar certo. Então, procura saber qual é, está certo ou não? Por que que aí na igreja, faz 20 anos que está ali, não tem uma pessoa nova naquela área.
ou nada funciona. Então, peraí, por que não? O que tem sido feito? Quais são os recursos que estão sendo postos ali? Quantas pessoas estão envolvidas? Qual é a cobrança que é feita? Se não deu, você começa a fazer pergunta para poder dar certo. Você tem que conhecer. Se você tiver um negócio por exemplo, supondo aí de construção, as tecnologias estão aumentando todos os dias. Todo ano tem coisa nova. Vai tentar construir hoje como se construía 100 anos atrás. Ninguém vai contratar você para nada. Você tem que ir estudando. A necessidade da situação força você a aprender naquela situação. E aí você aprende, você vai se tornando mais eficaz. É o caso que aconteceu ali. É uma consciência da situação. Outra coisa importante, está indo tudo bem até aqui? Daqui a pouco nós vamos parar para o café, né? Tem 15 minutos para parar para o café, é isso? Se tiver cansativo, você levanta a mão que eu desapareço daqui, hein? Porque aí tem mais uma coisa. Na questão do líder, o líder, estou falando de você, homem crente, mulher crente, criativo, que tem um senso da oportunidade, que procura aprender, estudar. Ninguém chega a lugar nenhum se não melhorar. Aí não pode esquecer isso. Porque todo mundo está tentando melhorar, todo mundo está lendo, está estudando, está aprendendo. Todo mundo está querendo desenvolver novas ferramentas. Você não faz, a coisa não anda. Ninguém segue você. Aí vem o quarto, que é a formação. Então você tem que formar a sua equipe, porque sozinho não dá. Olha o que é que diz o verso 16 a 18. 16 a 18 diz assim: não sabiam os magistrados onde eu fora, porque ele tinha procurado nas escondidas descobrir coisa real, não o que as pessoas falavam, que as pessoas tendem a falar mais bonito do que ele. Ele falou, eu quero ver por mim mesmo. Eu não sabiam os juízes o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Então lhes disse, estai vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está destruída, queimada. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Quarta coisa do líder, um líder cristão. Não é só efetivo, alguém que usa a sua criatividade para caminhar na sua tarefa. Não é só alguém que discerne as oportunidades. Não é só alguém que está consciente da situação, mas traz outros para caminhar com você, ajudar. Sozinho, onde é que a gente vai? Sozinho é horrível, porque vai ter momentos de alegria e vai ter momentos de tristeza. De alegria você vai parecer um louco na frente do espelho dando risada sozinho. No de tristeza você vai parecer um louco também, porque não vai ter ninguém ao seu lado. Neemias falou, essa obra não dá para eu fazer sozinho. É muito grande. Então ele disse, olha, eu vou falar para vocês aqui do que eu vi. Vocês estavam dormindo, eu estava no jumento aí, andando para cima e para baixo. E eu vi que é isso aqui. O rei já disse, pode fazer, você vem comigo? Então eles se dispuseram e caminharam com ele. É aglutinar pessoas ao seu redor para dar certo. E por fim, nessa descrição do líder, é deixar de fora quem não dá para estar junto. Porque nem toda pessoa serve para trabalhar com você. É a coisa mais difícil. Olha o que é que aconteceu nos versos 19 e 20. Porém, Sambalá, isso aqui deve ter vindo do carnaval, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o Sevamonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Uma das marcas da liderança é que sempre tem oposição. Não tem jeito. Porque ela necessariamente não é ruim. Na igreja, quando alguém discorda da gente, a gente fala que é obra maligna. No mundo secular, eles põem até uma caixinha para dizer, dê sua opinião.
Aí você lá mete o pau num hotel que você ficou, de alguma área, e ele diz, obrigado. Faz isso na igreja. Você é disciplinado. É uma vergonha. Vergonha. Porque a crítica é parte integrante da certeza, dizia Sócrates, o filósofo grego. Mas não dá para estar junto com você só quem é contra o tempo todo. Porque o dia nasce lindo, você encontra alguém que é só negativo, desgraçou tudo, passou o urubu. É uma coisa terrível. Já teve esses casos assim ou não? Puxa, hoje vai ser maravilhoso. Até encontrar aquele infeliz, que é contra tudo e contra todos. O líder tem que ter a habilidade para dizer não também para o outro. Não dá para andar junto com todo mundo. Às vezes nem é uma pessoa ruim. Às vezes é uma pessoa que não tem um chamado para aquela área onde você foi chamado para trabalhar. Vai atrapalhar. Mandaram para mim um chartzinho, um cara falando, eu acho que o meu papagaio é feminino. Falou, por quê? Porque ele não fala, não repete o que eu digo, só me encontraria. Eu acho que é a minha esposa. Olha, não dá para caminhar junto. Não dá para caminhar junto com pessoas que não têm o mesmo chamado. Então, na liderança cristã, você tem que ter a coragem para dizer não também. Porque senão vai atrapalhar o desenvolvimento. Porque dizendo não para aquela pessoa, você pode estar ajudando aquela pessoa, além de ajudar você. Porque ela vai descobrir outro nicho, outra área onde aquela pessoa ela pode ser útil. Entendeu? O não nem sempre é negativo, o não pode ser uma grande bênção. Talvez seja por falta da gente ser mais ousado, não ser mais ousado em dizer não para algumas pessoas, que nós temos tantos problemas no nosso meio. Olha, irmão, desculpa. Eu lembro que eu fui numa igreja que eu pastoreei no Brasil, ela tinha 1.100 alunos na escola dominical. É uma escola dominical grande. E havia uma esposa de um presbítero que queria dar aula de todo jeito. Era uma pressão danada. E era por matrícula. No dia da matrícula, eu sabia que não ia dar certo. Mas o cara era muito importante lá na igreja, eu sucumbi. Foi uma falha minha. E eu disse, mas eu vou dar uma vez, vamos testar mais uma vez. Ela conseguiu 50 e poucos alunos matriculados para a classe dela. No final do primeiro mês, tinha 3. Então, não dava certo. Mas aí, porque eu não tinha avisado para ela que ela deveria tentar alguma outra coisa, quem sabe ficar responsável pelas flores da igreja, pela outra tarefa ministerial, mas não querer dar aula, quem teve que aguentar fui eu. Um marido chateado comigo, porque tinha uma esposa dizendo que eu não tinha dado apoio, falando no ouvido dele. Mas ninguém queria lá. Porque as habilidades da gente são confirmadas pelas pessoas que se submetem a gente. Se só você acha que você é o bom e ninguém mais acha, tem alguma coisa errada com você, não com os outros. Né? E no caso dela, mais de 50 alunos, restava 3. Quem eram os 3? As 2 filhas e ela. Para não apanhar em casa ou não perder a gorjeta mensal. Ela comprava o eleitorado dela. Então, nós tivemos que dizer, olha, desculpa, o que é que a senhora pode fazer que não seja isso, que evidentemente não é sua área? Mas foi tarde. Eu não fiz como Neemias. Se eu tivesse feito antes, a chateação era só do momento. Eu não fiz depois, o marido virou meu opositor. Aí é diferente. Um médico que tinha lá e ainda quis operar a minha vista. Depois daquilo eu não deixei de jeito nenhum. Não, eu opero o seu olho. Eu? Meu? Aqui não, coração. Bom, tudo bem até aqui? Todo mundo pegou tudo até aqui? Então já vimos até aqui o contexto do texto de Neemias, que é o 5º século antes de Cristo, onde hoje é o Irã. O Irã.
A cidade onde tudo aconteceu existe até hoje. Chama-se Suzã, com A e o tio. Você pode olhar no Google. Suzã, que era a cidade capital do Império Persa, principalmente depois que Artaxerxes invadiu a Grécia com os seus soldados naquele filme Os 300. Você assistiu Os 300? Pois é, esse é o rei. Ele levou um coro, ele voltou com 700 navios, perdeu 700 navios e voltou para o Irã e resolveu ficar lá em Suzã. E dali ele não saiu mais. E ele tinha por esposa uma judia. E nós vimos lá o contexto. Segundo, nós vimos a tarefa. Ninguém aqui passou por uma tarefa tão grande de reconstruir uma cidade de 400 mil habitantes cercada por inimigos. Então, vimos a tarefa, vimos a necessidade de conhecer a tarefa, etc. E aí vimos o líder, que foi o assunto agora, nessa primeira hora que estamos juntos. Que para dar certo em alguma coisa, você tem que usar a criatividade. Não pode sempre do mesmo. Tem que abrir um espaço para opções novas, porque tudo é dinâmico. Segundo, nós vimos que você tem que discernir a oportunidade. Às vezes ela não é você que criou, são outros. Aí você tem que seize the moment. Ou você tem que criar a oportunidade. Quando ela não é apresentada para você, você brota, cria. Você tem que ter a consciência da situação, tem que estudar para você saber onde você vai caminhar. Trazer outros para caminhar com você, porque sozinho não dá. E, finalmente, quem não quer caminhar com você, manda fazer outra coisa. Porque senão afunda no buraco você e a outra pessoa. Agora tem que fazer decentemente, com jeito, com educação. Elias, temos aqui, são 15 para as 6, temos 50 minutos já. Quer dar meia hora para a gente voltar para a segunda parte? Não, eu pergunto a você do fundo do meu coração. Hã? Vamos tomar um café? Vamos. E aí eu estou pronto a qualquer pergunta que você queira fazer para a gente dar início aqui. Eu vou tomar um café também, fique à vontade para conversar comigo. Tá bom? Porque agora nós vamos tratar, põe o próximo aí, só para ter uma ideia do assunto quando a gente vai entrar. 5 práticas da liderança da Neemias. Isso é muito prático. Agora estabeleceu a tarefa e o líder. Agora, como é que eu pratico isso? Aí é o que nós vamos ver aqui e você vai aplicar no que você tem a fazer. Tá bom?